7h31 em Manaus. Muito bom dia para você. Segunda-feira, dia 6 de setembro de 2021. Vamos aos destaques da edição de hoje. Sexta parcela do auxílio emergencial começa a ser paga no dia 17. Yamaha volta a suspender a produção de motocicletas após 16 dias de indústria. E ainda, durante a véspera de feriado, 33 pontos de vacinação contra a Covid-19 estarão recebendo a população nesta segunda-feira. E também durante a terça-feira, no dia 7 de setembro, o comércio terá alteração em seu horário de funcionamento por conta do feriado. Secretaria de Educação mantém atendimento a escolas do interior para retorno de 100% presencial. Davi Almeida pretende criar lei para punir quem fizer buracos nas ruas de Manaus. E o Som Lima entrega viaturas e aparelhos para reforçar segurança pública no interior. No encerramento das Paralimpíadas de Tóquio, o Brasil contabiliza 72 medalhas e no futebol, seleção brasileira é paralisada durante o jogo com a Argentina pela Anvisa. Na coluna O Poder, Omar Aziz pede que justiça intime Marconi Faria para depor com o uso da Polícia Nacional. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o seu Jornal das 7h30 da manhã e a gente pede que você fique agora conosco. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. Para você que acompanha o Jornal da Cidade durante esta segunda-feira, muito obrigada pela sua audiência. A gente já pede que você compartilhe o Jornal da Cidade e também curta, viu? Muito obrigada pela sua audiência. A gente já começa aí falando das notícias aqui do Brasil e do mundo. E nesse momento a gente vai conferir as principais manchetes dos jornais do país. Vamos começar com o jornal Estado de São Paulo. Nesta segunda-feira, esquema de pirâmide financeira se alastra e mobiliza a CVM. Ministros ainda avaliam se devem tomar parte em atos. Ministros e outros integrantes do primeiro escalão do governo federal procuraram até agora se desvincular da manifestação de 7 de setembro, impulsionadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Entre os destaques, a batalha que Anvisa barrou. O jogo Brasil e Argentina pela 9ª rodada das eliminatórias da Copa foi suspenso ontem, depois que agentes da Anvisa interromperam a partida após 5 minutos de jogo. Novo cangaço desafia a polícia no interior paulista. E também entre os destaques, SP concentra o uso de vacina de lotes vetados. São os destaques do jornal Estado de São Paulo desta segunda-feira. Agora a gente vai falar do jornal O Globo. A gente já começa falando aí no jornal O Globo desta segunda. A Argentina viola regra sanitária e Anvisa interrompe jogo com o Brasil. Clássico havia começado apesar de situação irregular de jogadores vindos da Inglaterra. Entre os destaques do jornal Globo, ministros do STF atuam para conter crise. Para ministro, crise hídrica não acaba em 2021. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirma a Manuel Ventura que a crise hídrica não terminou. Rio só vai antecipar segunda dose com aval do governo federal. A prefeitura ainda aguarda a garantia de envios de mais vacinas da Pfizer. Entre os destaques do jornal Globo, com saída dos Estados Unidos, Afeganistão, região de oportunidades, tenta se organizar. Desconfiança e falta de base tornam o Senado foco da resistência do Planalto. São os destaques do jornal O Globo desta segunda-feira.
Jornal da Cidade. Só o que importa. Agora a gente vai falar dos destaques do jornal Folha de São Paulo. Nesse dia 6 de setembro, véspera de feriado, STF e Centrão avisam que tom golpista prejudicará governo. Ação de Bolsonaro em atos amanhã pode custar apoio parlamentar e solução para Auxílio Brasil, que ficará no lugar do auxílio emergencial. Inflação vem da perda e legitimidade de Estado. Distribuir os investimentos ajuda a enfrentar turbulência. Entre os destaques, Neymar e Messi em discussão após interrupção do jogo em São Paulo. Brasil e Argentina. Tóquio 2020, Brasil se consolida entre principais forças paralímpicas do mundo. Foram 72 medalhas ao todo, viu? Segundo dia do feriado, tem lentidão nas estradas e praias cheias. São os destaques do jornal Folha de São Paulo desta segunda-feira. O tempo hoje. A previsão do tempo de hoje, de acordo com o Instituto Clima Tempo, é de sol, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 graus e máxima de 33 graus. Trânsito. Segunda-feira, dia 6 de setembro, véspera de feriado. O trânsito hoje está bem bacana de trafegar aí nas ruas de Manaus. E sobre isso nós vamos falar com Edila Chaves, que vai trazer aí as informações do trânsito e durante essa véspera de feriado. Bom dia, Edila. Bom dia, Edila. Nesse momento, nós entramos também pela rádio do site imediato, simultaneamente na nossa transmissão. Bom dia, Rabeste Cabeste, bom dia a todos que estão acompanhando o site imediato simultaneamente. Olha, a respeito do trânsito, que é sobre o que nós vamos falar neste exato momento, nós já temos uma informação sobre um acidente ocorrido durante esta madrugada. Seria o motociclista Paulo Kennedy Queiroz Fonseca, fato ocorrido no bairro Japinlândia. Agora, a nossa equipe trazendo os detalhes do trânsito na cidade, tudo tranquilo, somente ali na bola da rotatória do produtor, a bola do produtor, gente, que está tendo uma pequena parada, né? Isso porque o trânsito ali realmente está intenso. Algumas pessoas aí já curtindo uma prévia de feriado, então com isso, o trânsito naquela área próxima à feira realmente está difícil, viu? E no centro da cidade, trânsito fluindo normalmente. Obrigada, Edila. Fluxo do trânsito aí normalmente na cidade devido à véspera de feriado, né? Obrigada, Edila, trazendo as informações do trânsito nesta segunda-feira. Trânsito. 7 horas e 40 minutos, vamos falar de Covid-19. Brasil registra 266 mortes pela doença nas últimas 24 horas. O total de óbitos chegou a 583.628 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas foram registrados 12.915 novos casos, totalizando 20.890.779 brasileiros contaminados. O número de recuperados subiu para 19.862.438. Isso corresponde a 95,1% da população que já foi infectada pela doença no país. No Amazonas, uma morte por Covid-19 foi registrada nas últimas 24 horas, com um total de óbitos de 13.694 desde o início da pandemia. 84 novos casos foram registrados devido a essa doença nas últimas 24 horas e o total já chega a 424.917 no estado. Dos casos, 203.229 são de Manaus e 668 do interior.
7h41, falando de vacinação, o Brasil já aplicou mais de 201 milhões de doses de vacina contra a Covid nos brasileiros. São exatamente 201.449.934 que já completaram o esquema vacinal, tomando as 2 doses, viu? E também a dose única, o que corresponde a 84,96% da população. Nas últimas 24 horas, 1.348.785 imunizantes foram aplicados. E os que tomaram a primeira dose de vacinas somam 134.347.290, equivalente a 62,98% da população imunizada. No estado do Amazonas, de acordo com os dados da Fundação de Vigilância em Saúde, 3.381.234 pessoas já tomaram as 2 doses da vacina e também a dose única, até este domingo, sendo 349.949 de primeira dose, 985.726 de segunda dose e 45.000 com dose única. 7h43, durante véspera de feriado em Manaus, pontos de vacinação serão contabilizados em 33, viu? Então fique atento para você que pretende tomar as doses da vacina. Na véspera do feriado, em comemoração à independência do Brasil, que acontece amanhã, os pontos de vacinação estarão funcionando normalmente e a lista com os endereços das unidades você confere aí no site da Censa, né? Podem ser consultados no site da Secretaria Municipal, que você encontra no link censa.manaus.am.gov.br. O atendimento é de 8 às 16 hoje e um recado importante para você é que amanhã os pontos não funcionarão, viu? Então, eles voltam a funcionar na quarta-feira em locais que poderão ser consultados também no endereço da Censa a partir de 18 horas de hoje. No mesmo endereço, censa.manaus.am.gov.br. Yamaha volta a suspender produção de motocicletas por 16 dias no Polo Industrial de Manaus. A empresa Yamaha anunciou que irá voltar a suspender as atividades em algumas linhas de produção de motocicletas e motores de roda, viu? E também de polpa no Polo Industrial de Manaus. Essa informação ela foi aí dada pela assessoria da Yamaha. E de 9 a 24 deste mês, os funcionários serão colocados aí de férias coletivas. A Yamaha afirmou que o avanço da variante Delta na Ásia afetou o cenário logístico internacional e a suspensão de partes das atividades também busca ajustar o fluxo, né, dessa doença aí diante do recebimento de insumos na capital. Governador Wilson Lima entrega viaturas e também aparelhos para reforçar a segurança pública no estado do Amazonas. Falando agora de segurança, né? O governador Wilson Lima entregou na última sexta-feira 32 novas viaturas para a Polícia Militar do Amazonas. Os veículos serão empregados pelas forças militares aqui do estado para a Polícia Militar do Amazonas, com 16 municípios vinculados aí à capital amazonense, viu? No interior, a entrega da frota aconteceu na área ali de alguns locais, e aqui em Manaus foi na Arena da Amazônia. Na solenidade, o Wilson Lima também repassou à Polícia Civil do Amazonas 2 equipamentos doados pela empresa israelense Celebrity e pela Desorders, organização não governamental especializada no combate ao tráfico de pessoas. Tem também aqui falando sobre essa entrega, viu? Os equipamentos serão utilizados na extração de dados de aparelhos celulares para elucidação de crimes, sobretudo no combate ao tráfico humano. Polícia.
Falando agora de polícia, vamos saber os detalhes, também as informações dos casos de polícia do fim de semana com Edila Chaves, que já está na linha conosco. Bom dia, Edila. Bom dia, Rabeste. Olha, nesse momento a nossa equipe já está passando, durante a nossa transmissão também simultânea, a remoção do corpo do sexo masculino ainda não identificado no centro de Manaus. Não temos ainda maiores detalhes sobre este caso, pois a equipe pericial diagnosticou que ele teria sido, na verdade, estrangulado e teria marcas também de agressões físicas, Um homem aparentemente de 25 a 35 anos estaria na condição de morador de rua, até o presente momento sem identificação. E outro caso que nós levamos ao conhecimento de todos foi durante a noite de ontem, o corpo encontrado no bairro Santo Agostinho de um jovem com as mãos amarradas, Este caso também abalou muitos familiares. Agora, no momento, já concluindo aqui a remoção do corpo no centro de Manaus. Essas são as informações que a Edila trouxe agora de um caso que aconteceu logo cedo. Ela que traz essas informações, a gente acredita que ela esteja apurando, então por isso a gente está tentando aí manter o contato sempre com ela. E para você que acompanha a nossa programação, daqui a pouco a Edila vai entrar ao vivo, viu? Na live aí, falando sobre esse caso e também outros casos de polícia aqui na cidade, não é, Edila? Obrigada, Edila, pelas suas informações. Ela já está ao vivo aí na live, então por isso que a gente fica com essa interferência aí, mas você acompanha ela lá na live, viu? Polícia. E nesta terça-feira, comércio terá alteração em seu horário de funcionamento, viu? Por conta do feriado do 7 de setembro amanhã. Os horários dos shoppings e lojas no centro serão diferentes por conta do feriado da Independência do Brasil e algumas alterações serão feitas, viu? Os horários dos shoppings e lojas no centro poderão ser diferentes por conta do feriado, então a Praia da Ponta Negra ficará fechada até amanhã, voltando a funcionar nos dias da semana. Já o Teatro Amazonas e o Palacete Provincial estarão funcionando normalmente para visitação com agendamento no Portal da Cultura. O comércio funcionará a partir das 9 horas e seguirá até as 13 horas da tarde. Agora falando de auxílio emergencial, a gente já fala aí que a sexta parcela começa a ser paga no dia 17 de setembro. A sexta parcela do auxílio está previsto para cair aí no dia 17 de setembro deste mês, O novo calendário terá início com cidadãos inscritos no Bolsa Família com o final do número 1. Este público consegue sacar o benefício em espécie ou movimentá-lo imediatamente após ser creditado na conta poupança social, viu? Digital. A partir do dia 21 de setembro, a Caixa inicia os pagamentos da sexta parcela no dia 17, então você já pode sacar aí no dia 21 de setembro. Para este grupo, o saque só é permitido alguns dias depois que o dinheiro foi depositado. 7 horas e 50 minutos, oportunidade de emprego. Cine Manaus oferta 164 vagas nesta segunda-feira, viu? Então fique atento, porque de mecânico de refrigeração a encanador, viu? São 164 vagas oferecidas pelo Cine. Os interessados devem realizar o agendamento por meio do link minhaagendavirtual.com.br/Cine Manaus. minhaagendavirtual.com.br/agendamento, Manaus Cine Agendamento ali, e você comparece ao posto escolhido na Avenida Constantino Neri e também no Shopping Felipe Dal, ali entre a Zona Norte e a Zona Leste da cidade. Nesta segunda, o horário de funcionamento nos locais será de 8 às 17 horas. Dúvidas e orientações podem ser realizadas por meio do WhatsApp DDD 92991400671, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. 7 horas e 51 minutos, encerramento
Para a Olimpíadas de Tóquio, o encerramento, o ressalta aí que Brasil contabilizou, durante a Biodiversidade, contabilizou 72 medalhas, viu? Os Jogos se encerraram com grandes exemplos de superação, humanismo. O evento no Estádio Olímpico de Tóquio teve superação que, do ponto de vista brasileiro, foi confirmada 72 medalhas. 3 dessas medalhas foram parar no peito do nadador Daniel Dias, a quem coube a honrosa tarefa de carregar a bandeira brasileira durante o evento de encerramento. Para a história, com o maior medalhista, o Brasil ficou aí no pódio com 27, viu? Número 27. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza. Segunda-feira, dia 6 de setembro, dia de falar com Carlos Eduardo Souza, que irá nos trazer as informações dos gols do fim de semana e também sobre a situação que aconteceu entre Brasil e Argentina. Bom dia, Carlos. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Véspera de feriado e, Carlos, a gente vai falar com você sobre os gols do fim de semana, mas não dá para continuar sem falar sobre o episódio que aconteceu ontem em campo, né, meu amigo? Que coisa horrível, né? Eu acho que um vexame, né? Para o futebol brasileiro, não só para o futebol, mas no geral, né? Porque se a seleção da Argentina estava treinando havia 3 dias no Brasil, estava praticamente morando no Brasil, a Anvisa tinha conhecimento que esses jogadores estavam irregulares no Brasil na questão migratória, por que não deportou esses caras antes, né? Porque deixou começar o jogo para depois paralisar um jogo. É um absurdo, eu achei isso ridículo, né? 5 minutos já estava rolando ali, né? E eu acho que, inclusive, há comentários aí que a FIFA pode punir, inclusive, o Brasil, por causa dessa situação, ou seja, dar um WO para o Brasil, né? Mas vamos ver no decorrer da semana aí o que vai acontecer. Para a FIFA não é feriado, né? Ela deve estar agindo já nessa situação, porque a eliminatória é da FIFA, não é da Conmebol e não é da CBF. Vamos aguardar o que vai acontecer. Mas, pelo menos tivemos alguns jogos aí das eliminatórias, né? Tipo a brilhante vitória do Uruguai. Enfim, o Arrascaeta desencantou na seleção do Uruguai, fazendo 4-2 em cima da equipe da Bolívia, né? O próprio Peru também vencendo a Venezuela. E em termos regionais tivemos a classificação do Peñarol, que já estava garantida, né, com 2 rodadas de antecedência, mas garantiu o 3º lugar no grupo. O próximo adversário do Peñarol é o 4 de julho de Piripiri, no Piauí, né? Ele escapou do Guarani de Sobral e pegou o 4 de julho de Piripiri, só que 4 de julho me parece está mandando jogos lá em Teresina. A logística é um pouco mais fácil para a equipe do Peñarol. O primeiro jogo acontece no fim de semana aqui, no dia 12 aqui em Manaus, aqui no Amazonas, né, em Taquatiara, e depois o jogo da volta no fim de semana seguinte lá no Piauí. E o Manaus, hein? Manaus brilhante aí, uma vitória muito boa fora de casa diante da Jacuipense. Está em primeiro lugar, os resultados favoreceram também dos concorrentes. E o Manaus fecha aí a rodada como líder do grupo e dando um passo muito grande para a classificação, já que ele vai fazer 2 jogos em casa agora, na sequência, e depois só sai para enfrentar a equipe do Paysandu fora de casa. Manaus praticamente garantida a classificação. No restante, nós tivemos aí praticamente uma folga geral, né? Não sei o Santos, que perdeu para o Cuiabá, né? No fim de semana. O Botafogo venceu pela Série B a equipe, conseguiu uma boa vitória fazendo 1-0. O Botafogo também ficando aí entre as 3 primeiras equipes da Série B, e o restante todo mundo de folga em razão dos jogos da seleção brasileira, tá bom? Obrigada, Carlos, trazendo todas as informações aí dos gols de fim de semana, né? E também sobre essa situação que aconteceu entre Brasil e Argentina ontem, durante 5 minutos de jogo pelas eliminatórias da Copa. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza. No feriado, Secretaria de
Educação mantém atendimento às escolas do interior para retorno 100% presencial, viu, gente? E olha, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto tem realizado uma força-tarefa para garantir o retorno no dia 8 de setembro das escolas no interior do estado. O agendado, né, para esse retorno é para o dia 8, e aí a Secretaria de Educação já visa algumas situações para ver essa situação nos 61 municípios do Amazonas. Durante o feriado, as unidades de ensino receberão diversos serviços promovidos pela pasta, que vão desde a instalação de novos aparelhos de ar-condicionado, a higienização dos ambientes escolares em todas as escolas ali do estado. Dentre alguns municípios que foram atendidos já no fim de semana estão Humaitá, também Tefé, Manacapuru, Careiro da Várzea, tem também ali Itacoatiara, Tefé, Eirunepé, Manicoré e outras unidades que sinalizaram necessidades específicas devido aí à Covid-19. Prefeito Davi Almeida pretende criar lei para punir quem fizer buracos em Manaus. Exatamente, agora falando de revitalização, né? O prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou que enviará uma mensagem à Câmara Municipal de Manaus para propor uma lei que aplique multa para quem fizer buracos nas ruas da cidade. O anúncio foi feito na última sexta-feira durante o evento de entrega da revitalização das 20 ruas da comunidade São João, no bairro Lago Azul, na zona norte da cidade. De acordo com o prefeito, o objetivo é evitar que os serviços prejudiciais à infraestrutura das vias sejam realizadas após manutenção. Opoder.com, com Bruno Mazieri. 7h58 em Manaus, vamos falar de política com ele, Bruno Mazieri, que já está na linha conosco. Bom dia, Bruno. Bom dia, Rabeste. Bom dia a você que nos acompanha nesta segunda-feira. Bom dia, Bruno. Na semana passada nós falamos do preço do imposto de mercadorias do Brasil, que acabou diminuindo, né, para um preço quase nada diferenciado, e agora, após críticas, o governador Wilson Lima rebateu afirmações de Eduardo Braga sobre um suposto alto preço aí no Amazonas quanto a esse ICMS, não é, Bruno? Então, o que acontece é o seguinte, Rabeste, semana passada a gente conversou sobre que o estado do Amazonas, mais 8 outros 6 estados, possuem ICMS mais baixo sobre combustível, né? Então, havia-se aí existia-se, na verdade, uma ideia de que todos os estados tinham o mesmo imposto, que estava tudo tinha tudo aumentado. Na verdade, o ICMS do Amazonas permanece o mesmo há muitos anos. O que acontece é a mudança do dólar, a questão de compra de barril de gasolina. Então, obviamente que isso tudo oscila, mas o ICMS do Amazonas permanece o mesmo. Pois bem, o senador Eduardo Braga, que todo mundo já sabe que tem interesse em participar das eleições em 2022, publicou uma matéria nas suas redes sociais de março deste ano, onde havia um estudo de aumentar o ICMS sobre o diesel, o que acabou não ocorrendo. E aí o governador Wilson Lima se manifestou sobre o assunto. Disse que o senador Eduardo Braga estava divulgando mentiras levianas, né? Disse que ele tem métodos truculentos e que o povo do Amazonas sabe quem ele é. Então, assim, começou aí, então, uma série de acusações virtuais, onde o governador Wilson Lima tentou, obviamente, se defender das acusações do senador Eduardo Braga. A gente já consegue mais ou menos visualizar como é que vai ser as eleições do ano que vem, mas de antemão a gente já adianta que essa questão do ICMS está muito clara. Não houve aumento do ICMS no Amazonas, inclusive é um dos estados que mais o ICMS é baixo, e houve aí esse desconforto entre o governador Wilson Lima e o senador Eduardo Braga. Bruno Mazieri dando essas informações para a gente. Bruno, na semana passada a gente também falou
sobre Marconi Faria não ter prestado depoimento aí na CPI da Covid-19 e agora, por conta disso, Omar Aziz pediu que a Justiça o intimasse, né, para que ele fosse depor com o uso da força policial. Uma situação meio brusca, né? Atitude meio brusca? Na verdade, o que acontece? O Marconi Faria, que é uma peça fundamental aí nessa questão da CPI, né, para quem aí faz parte da CPI, está investigando essas questões, sumiu, né? Então, o senador Omar Aziz, que é o presidente da CPI da pandemia lá em Brasília, juntamente com Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente, fizeram aí essa solicitação junto ao STF para que o Marconi compareça à Comissão Parlamentar de Inquérito com força policial. Inclusive, foi pedido também que o passaporte dele fosse recolhido para que ele não tentasse, aí, de repente, fugir para o exterior ou algo do tipo. Substituíram em determinado momento a presença do motoboy também. Semana passada a CPI foi bastante confusa, assim, né? Porque o STF liberou a participação do motoboy, que tecnicamente teria aí movimentado 117 milhões, depois tinham colocado no lugar dele uma diretora de uma empresa que teria participado também na negociação das vacinas, ela não pôde comparecer, enfim, foi uma sucessão de erros que nessa semana, mesmo com o feriado prolongado, o senador Omar Aziz, promete aí dar continuidade nos trabalhos. E aí pediu à Justiça Federal para que, de repente, intimasse o Marconi Faria por meio de força policial. Um dos últimos destaques, Bruno, aí na coluna O Poder, é que em outubro teremos uma visita, né? De acordo com Vanessa Graziotin, Lula possivelmente virá a Manaus. O que ele vem fazer, Bruno? É isso mesmo, Rabeste. Quem tem acompanhado o cenário político pode perceber que no mês passado o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou aí de uma série de visitas ao Nordeste, né? Visitou alguns estados, conversou com alianças políticas e, ao que tudo indica, e com a confirmação aí da ex-senadora Vanessa Graziotin, ele deve desembarcar em Manaus com o mesmo objetivo. Acredito eu que ele deva percorrer o norte do país, né? Não somente Manaus, mas outras capitais do norte, de repente deve ir até o Pará, deve ir em Boa Vista, enfim, para tentar aí fechar alianças políticas para o ano que vem. Inclusive, quando a ex-senadora falou que o presidente Lula viria para Manaus, ela também já adiantou que deve concorrer à Câmara dos Deputados no ano que vem, e aí deve concorrer ao cargo de deputada federal para 2022. Então a gente aguarda aí uma data próxima para que o ex-presidente Lula possa desembarcar em Manaus e fechar aí as suas alianças e sua agenda para a gente poder divulgar aqui também no site O Poder. Bruno Mazieri trazendo os destaques da coluna O Poder nesta segunda-feira. Obrigada, Bruno, pela sua participação. Obrigado você, Rabeste. Até amanhã. Até quarta-feira. Até quarta-feira. Então, já aproveitando, vou quebrar aqui o nosso protocolo, só para dizer que temos duas frentes de direita que estão fazendo movimentos, né, atos políticos no dia 7 de setembro. Uma frente é o coronel Alfredo Menezes, que vai promover um evento na Praça do Congresso às 15 horas, nessa terça-feira. Coronel Menezes, que é aí aliado do presidente Bolsonaro, seu fiel escudeiro, e conta com apoio também do deputado do MDB, Fausto Júnior. E na outra extremidade, já lá na Zona Oeste, o deputado federal delegado Pablo também vai promover um ato a partir das 15 horas, segundo ele, em favor da liberdade de expressão, da democracia. No ato feito pelo delegado Pablo, tem o apoio do deputado Péricles, né, delegado Péricles, e também do vereador capitão Carpe Andrade. Então, são duas frentes de direita que se dividem em Manaus para comemorar o 7 de setembro em atos também a favor do presidente Jair Bolsonaro. E com certeza terá aí do outro lado também, não é, Bruno? Pessoal de esquerda, com certeza. Certamente haverá algum tipo de manifestação. Ainda não foi divulgado nada, mas com certeza deve haver algum ato, sim. Agora a gente vai esperar. Bruno Mazieri, muito obrigada pelas suas informações, viu? Obrigado você, Rabeste. Até quarta-feira, se Deus quiser. Até. .com, com Bruno Mazieri.
8 horas e 6 minutos entre as ofertas especiais que estão no site Busca Preço Você Faz. Hoje vamos falar da média do valor do macarrão do tipo espaguete, exatamente para você que já está ansioso aí, que está com fique atento que está com preço mínimo, viu? De R$ 1,99 em um mercadinho no bairro Cidade Nova e com preço máximo em um mercadinho no bairro Praça 14, no valor de R$ 2,49. Então, para você que acompanha o site Imediato pelo Facebook, a gente está tentando colocar na sua tela aí, a tela do Busca Preço, você só pesquisa lá no Google, buscapreço.am.gov.br e você vai saber os menores e os maiores preços em vários pontos da cidade. Vale ressaltar que isso aí sempre é atualizado, viu? Pelo governo do estado, é sempre atualizado e você fica ciente de tudo que acontece aí no site Busca Preço, onde você pode economizar no lugar mais perto de você. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7h30 da manhã, de segunda a sexta, aqui no site Imediato. Baixe o aplicativo da Rádio ZLZN no Google Play, a plataforma de celulares Android. É só colocar ZLZN que o primeiro app que aparecer é da nossa rádio. Essa imagem que está aí na sua tela, viu? Do meu lado direito, aqui. Agora você confere aí essa Rádio ZLZN, não deixe de acompanhar a programação do site Imediato. De segunda a sexta, às 11 horas, tem Imediato e o Povo com Edila Chaves. De segunda a sexta, às 4 da tarde, tem Manaus 90 com Eudógio Gonçalves. Nas quartas-feiras, tem aí às 20 horas o Cidadania e Justiça. E aos sábados, às 13 horas, tem aí Estação Animal. Esta edição teve a apresentação de Rabesh Mayan, aqui na sua companhia desta manhã, viu? Transmissão e operação de áudio de John Andrew. Apoio técnico da equipe de Marcos Silva e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Muito obrigada pela sua audiência, você que nos acompanha diariamente. Nós voltamos na quarta-feira, viu? Ótimo feriado para você, muito obrigada pela sua audiência e até quarta.